Amados irmãos, a paz do Senhor, a pedido do pastor Vanderlei, estarei hoje transmitindo uma palavra aos irmãos da parte de Deus para o nosso devocional de terça-feira. Acredito que a partir de agora a gente vai fazer gravações e postar por alguns motivos particulares. De antemão quero pedir aos amados irmãos e amigos que nos acompanham em nossas redes sociais que divulguem as nossas redes sociais e compartilhem os nossos vídeos que lá estão. Nós temos canal no YouTube, temos no Facebook e temos no Instagram. Sem mais delongas, meus irmãos, para que não fique muito extenso esse vídeo, essa mensagem, né? Vamos para a palavra de Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, nos versículos 1 e 2, diz a palavra de Deus: Deveras me apliquei a toda estas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso. O mesmo sucede ao bom, ao puro e ao impuro. O mesmo sucede para o que sacrifica, como ao que não sacrifica. Tudo sucede ao bom como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Meus irmãos, o pregador, nesta palavra, estava nos alertando que tudo e todos estão debaixo da mão de Deus e que não sabemos qual é o futuro. Então, nós vemos que tudo é igual para todos, então Deus faz o julgamento final. Eu vejo pessoas traçando metas, traçando projetos, traçando planos e vai lá, fazendo votos, fazendo promessas, fazendo compromissos e não se lembrando, não se atentando ou pouco se importando com o resultado daqueles projetos que ele estava fazendo, que ele estava traçando. Ele simplesmente vai fazendo promessas, votos, propósitos, projetos. Mas quando ouvimos dizer que a sorte é para todos, como é que vou diferenciar eu que sou cristão de uma pessoa que não é cristã? Como é que eu vou diferenciar? Vai diferenciar, meu irmão, no falar, no prometer. Ali está a diferença. Por quê? Porque o pecador, o iníquo, né, aquele que faz o que o prazer dele é pecar, né, que é a iniquidade, que é um pecado contínuo, ele faz os seus votos, faz os seus planos e faz até promessas para Deus.
só que não cumpre. Mas o cristão, o crente, ele tem que cumprir, porque ele conhece a palavra de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5. Diz assim: Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Então está aqui a diferença do crente para o ímpio. É o cumprir. O crente de verdade, ele vai abrir a boca para fazer o voto e vai cumprir. Nós na Bíblia temos um caso muito conhecido de nós cristãos, que é o caso do Jefté, que ele foi para a guerra, mas antes de ir para a guerra ele fez um voto a Deus que a primeira pessoa, quem viesse de encontro a ele quando ele ganhasse a guerra, que ele estivesse chegando em casa, que ele viesse de encontro a ele, aquele indivíduo, aquela coisa, vamos falar assim, que viesse de encontro a ele, a primeira pessoa, ele daria de sacrifício em holocausto. Então veio a filha dele. A Bíblia diz que ele cumpriu com seu voto. Ele inclusive chorou, por que eu abri a minha boca e tal. Então, meus irmãos, é muito sério isso. Quando nós estamos, tem crente, né, que passa por situações deploráveis, mas enquanto está naquela situação, faz compromisso, faz votos, faz promessas, faz planos, traça metas, e quando consegue o emprego, né, vamos taxar isso aqui, mas tem várias outras situações, mas vamos falar do emprego, que é o que é mais comum. Quando ele consegue o emprego, ele simplesmente deixa os cargos, diz que não pode mais ter o cargo porque o emprego não deixa, muito tarefado, né? Aí começa a deixar de ir aos cultos. Antes ia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, ia no morro, ia em consagração, ia em jejum, e agora não vai mais porque o emprego está atrapalhando ele. E vai chegando o momento que Deus fala assim: peraí, quando você estava na pior, você clamou a mim e eu te abençoei porque você falou que ia ser melhor do que já estava. Se você estava ruim, na pior, você ia dobrar, ia ser bem melhor. Aí é a hora, meus irmãos, que Deus começa a pesar a mão. O indivíduo que estava na pior, mas não passava fome, não faltava comida, passava fome não, mas não faltava comida na casa dele. O indivíduo que estava na pior, ele não ia na farmácia comprar remédio porque ele não ficava doente, não ia no hospital. O pneu da bicicleta dele não furava de jeito nenhum. O carro não ia para a oficina, a moto não ia para a oficina. Parecia aquele povo do deserto. Quando estava andando no deserto, a roupa não estragava, o chinelo não gastava, enfim. Mas agora que você conseguiu o teu tão sonhado emprego, o teu tão sonhado propósito que você tinha feito, agora você não está cumprindo com Deus, e Deus começa a falar assim: peraí, você falou que ia ser melhor do que já é, então agora peraí. Deus começa a pesar na sua vida e você vai começar a sentir e não sabe dizer o porquê que é, e Deus começa a
te cobrar, e daí você começa, meu Deus, por que estou passando por isso? Meu Deus, por que está acontecendo isso? É o voto, irmão. É o voto, irmã. E você não cumpriu. Então a Bíblia diz também, né, que dentro desse contexto há muita soberba, há muita inveja, há muito medo, há muitos ciúmes, né? Então isso já vai desfiando as entrelinhas. Para encerrar, meus irmãos, quero dizer aqui para os irmãos que lembra daquela frase que usamos muito, mais vale um passarinho na mão do que dois voando? Olha só o que o pregador diz para nós. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Mas os mortos, porém, entretanto, os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já está no esquecimento. Então aqui quando o pregador se refere à morte, a vivos e mortos, né, aqui, ele não está se referindo da morte física. Ele quer dizer da morte espiritual. O camarada fez voto e não cumpriu. O camarada fez voto, não cumpriu e não é dizimista mais. Antes era, na pior era dizimista, agora não é mais. Era ofertante, agora não é mais. Aí, começa a ter a morte espiritual. E a morte espiritual, ela começa devagar. Quando Deus te dá a bênção e você não cumpre com o seu voto, você começa a sofrer. Mesmo lá com a sua bênção, você vai continuar com a sua bênção, mas você vai começar a sofrer, porque você está devendo a Deus aquilo que você prometeu. Então vem a carreta com a morte espiritual. Aí ele aqui diz também que nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já estão no esquecimento. Então, meus irmãos, é muito sério. Quando votares, cumpra com seu voto. Se você não tem condição de votar, não tem condição de pagar, não tem certeza que vai cumprir, não faça o voto. Você não é obrigado a fazer voto para ter algo, mas se fizer, pague. Mas para finalizar a nossa mensagem de hoje, o versículo chave da nossa mensagem hoje encontra-se no mesmo capítulo, no versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, meu irmão, aqui já está falando. Você viu que falou da morte espiritual. E o versículo-chave fala que para onde tu vais, não tem plano, não tem projeto, não tem meta, não tem nada. Então, que Deus vos abençoe na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que a sua semana seja extraordinária, ok? Muito obrigado, a paz do Senhor, que Deus vos abençoe. Tchau!